Relato de Mário Rodrigues, gerente de uma unidade Cinemark. Eu trabalhava como gerente de um Cinemark no interior de São Paulo há quase 4 anos. Para muitos, um cinema é apenas uma fonte de entretenimento, um lugar de luzes, risadas e emoção. Mas para aqueles que trabalham por trás das cortinas, ele também é um lugar de silêncio. Corredores vazios e salas escuras. Quando as portas fecham e os últimos espectadores se vão, o cinema se torna uma espécie de labirinto sombrio e solitário. Nunca fui muito supersticioso, mas o que vivi naquela semana mudou minha vida. Até hoje, evito falar sobre isso, porque as pessoas acham que estou louco. Mas eu sei o que vi, o que ouvi, e nada no mundo vai me convencer de que aquilo foi um sonho. Tudo começou numa terça-feira, dia de movimento fraco. Era por volta de meia-noite e eu estava fechando o caixa junto com Paulo, o atendente mais novo. Ele me ajudava a revisar os relatórios, enquanto o segurança, João, fazia a ronda nas salas. Pouco antes de irmos embora, ouvi algo no rádio do segurança. Sala 4, ruído estranho. Pode ir lá, Mário? Disse João, a voz abafada, mas com uma certa hesitação. Olhei para Paulo, que deu de ombros, e resolvi verificar. A sala 4 ficava no fundo do corredor, e por algum motivo sempre me incomodava. Talvez fosse o ar-condicionado que fazia aquele som baixo e constante, ou o fato de a sala ser uma das mais antigas. Ao entrar, o cheiro forte de pipoca fria me atingiu. Com a lanterna na mão, desci os degraus entre as poltronas, iluminando a tela vazia. Foi quando ouvi. Cli, cli, clac, parecia o som de um projetor antigo. Mas isso não fazia sentido. As projeções hoje são todas digitais. E mesmo assim, a sala estava vazia. Subi até a cabine de projeção e, para minha surpresa, a porta estava entreaberta. João? Chamei no rádio, mas só o silêncio respondeu. Ao abrir a porta, encontrei a sala vazia, exceto pelo cheiro metálico, como ferro que me embrulhou o estômago. Olhei para os equipamentos, todos desligados. De repente, o som começou novamente, mais alto agora, como se alguém estivesse mexendo no projetor invisível. Clique, clac, clac. Deixei a lanterna cair no chão quando vi algo refletido no vidro. Uma silhueta parada no meio das fileiras de poltronas. Parecia alguém de terno escuro, imóvel. Virei para olhar, mas a sala estava vazia. Quando voltei para a cabine, o cheiro de ferro havia desaparecido. Fechei a porta e fui embora o mais rápido que pude. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos incidentes. As luzes de emergência das salas piscavam sem motivo. Os rádios captavam vozes estáticas que não entendíamos. E as câmeras de segurança mostravam sombras passando entre os corredores vazios. João, o segurança, começou a faltar ao trabalho. Quando finalmente voltou, contou que sonhara com a sombra do cinema. É um homem alto, de terno preto. Ele fica parado na última fileira da sala 4. Ele me olha, mas não tem rosto, Mário. Naquela noite, tive que fechar sozinho. Já passava das 2 da manhã, quando ouvi uma batida baixa no vidro da bilheteria. Toque, toque, toque. Fui até lá, mas não vi ninguém. A porta de vidro que dava acesso ao saguão tremia levemente. Olhei pelo reflexo e meu coração congelou. Na entrada da sala 4, havia alguém parado, completamente imóvel. Era a silhueta escura. Corri até o corredor com uma chave inglesa na mão, mas não havia ninguém. Fiquei parado, ofegante. E de repente, todas as portas das salas começaram a bater ao mesmo tempo, como se uma ventania invisível tivesse invadido o prédio. Bam! 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 Fechei tudo às pressas e fui embora, deixando as luzes do cinema acesas naquela noite.
Dias depois, recebi uma caixa antiga, sem remetente, com fitas de filme. Era um rolo de 35 milímetros, coisa que nem usávamos mais. Um bilhete estava grudado. Senti meu corpo inteiro arrepiar. Chamei Paulo e João para me acompanharem naquela madrugada. Colocamos o filme no projetor da sala 4. Era preto e branco, mudo, e mostrava cenas perturbadoras. Pessoas sentadas em um cinema vazio, todas com a cabeça inclinada para o lado, como se estivessem mortas. A câmera filmava lentamente, fileira por fileira, até chegar na última, onde um homem de terno preto estava sentado, imóvel. "Desliga isso!" gritou João, mas o projetor não respondia. A imagem congelou no rosto do homem, e naquele momento, a luz do cinema apagou. O silêncio nos envolveu. Tudo o que ouvíamos era nossa respiração. Quando a luz voltou, a tela estava vazia, e Paulo começou a gritar: "Ele está aqui! Ele está aqui!" Viramos para trás e vimos, na última fileira, o homem de terno estava sentado, nos olhando. Não tinha rosto. Não dava para correr. Não dava para respirar. Na manhã seguinte, acordei no chão da sala 4, sozinho. Paulo e João pediram demissão no mesmo dia. Tentei explicar para os superiores, mas ninguém acreditou em mim. A fita desapareceu. Até hoje, há relatos de barulhos e aparições na sala 4 daquele cinema. Dizem que, se você assistir a um filme sozinho, poderá ver alguém sentado na última fileira. Mas se olhar diretamente, ele vai se levantar e vir até você. Eu nunca mais voltei. Trabalhar em um cinema parece tranquilo para quem vê de fora. Você assiste aos lançamentos de graça, tem pipoca à vontade e, geralmente, o expediente é simples. Eu pensava assim até aquela noite, a pior da minha vida. Não sei se alguém acreditaria na minha história, mas eu vivi isso. E até hoje, quando passo por qualquer cinema, sinto um calafrio subir pela espinha. Era um domingo. O movimento tinha sido maior do que o normal, por causa de um blockbuster que tinha estreado naquela semana. Eu trabalhava na equipe de limpeza do Cinemark, e nossa rotina era sempre a mesma. Esperar a última sessão acabar, deixar as salas limpas e fechar o lugar. Naquela noite, minha escala era sozinho. A equipe estava desfalcada, e não havia mais ninguém além do João, o segurança noturno, que ficava rodando entre as salas. Por volta das 23h40, a última sessão acabou. Eram umas 200 poltronas espalhadas pela sala 6. E, como sempre, fui recolhendo os restos de pipoca, copos de refrigerante e embalagens que as pessoas deixavam para trás. Para facilitar, eu ia de cima para baixo, começando das últimas fileiras até a parte mais próxima da tela. Estava tudo silencioso, o tipo de silêncio que faz seus ouvidos doerem. A luz fraca de serviço iluminava apenas o corredor central. Eu estava na metade da limpeza quando ouvi algo. Shh, shh. Era como um som baixo, quase um sussurro abafado. Fiquei parado por alguns segundos, tentando escutar melhor. Olhei para a tela apagada e para as poltronas. O barulho tinha vindo de cima, das últimas fileiras. Pensei que poderia ser algum cliente que tinha dormido durante a sessão. Já tinha acontecido antes. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou um pouco trêmula. O cinema fechou. Não pode ficar aqui. Silêncio. Peguei minha lanterna e apontei para o alto, para as últimas fileiras. No foco fraco da luz, vi algo que fez meu coração acelerar. Havia uma sombra agachada entre as poltronas, quase na penumbra. Não dava para ver o rosto, apenas o contorno de alguém escondido, como se estivesse me observando. "Escuta, você não pode ficar aqui. Vou chamar o segurança." Minha voz soou mais firme, mas minha mão tremia. A figura não se moveu.
Era como se tivesse se misturado à escuridão, imóvel. Subi devagar os degraus, cada passo ecoando pelo salão vazio. Minhas pernas estavam pesadas e o ar parecia mais frio à medida que me aproximava. Quando cheguei perto o suficiente, joguei o facho de luz direto sobre a fileira onde tinha visto a sombra. Não havia ninguém. "O que é isso?" murmurei, o coração batendo tão forte que doía. De repente, o som voltou. Shhh, shhh. Agora mais próximo. Virei a lanterna para a fileira de baixo e por um segundo, juro que vi algo rastejando no chão, como um vulto negro rápido demais para ser uma pessoa normal. Meu sangue gelou. A coisa desapareceu entre as poltronas do meio da sala. "João!" Chamei no rádio. "João, você pode vir aqui?" "Sala 6. Rápido!" O rádio chiou por alguns segundos, mas a resposta não veio. Olhei para a saída mais próxima e pensei em correr dali. Mas então ouvi uma risada baixa. Era um som seco, arranhado, quase humano. Ele veio de trás de mim, das últimas fileiras. Virei lentamente e vi. A sombra estava lá novamente. Desta vez, de pé. Uma figura alta, fina, completamente escura, como se não tivesse corpo, apenas um vazio. Mesmo sem rosto, eu sabia que ela estava olhando para mim. O peito dela subia e descia como se respirasse. "Quem é você?" Gritei, mas minha voz saiu fraca. O som da risada ficou mais alto. As luzes de serviço piscaram e as portas de emergência bateram com força. Bam, bam, bam. Comecei a correr, tropeçando nos degraus, tentando encontrar a saída. A sala parecia maior, como se o corredor nunca terminasse. Atrás de mim, eu podia ouvir passos, leves e rápidos, acompanhando os meus. Quando finalmente cheguei à porta e a empurrei, encontrei João do outro lado. "Que foi, Lucas?" Ele perguntou confuso. "Tem alguém lá dentro?" Gritei, apontando para a sala. Ele pegou a lanterna e entrou. Eu fiquei do lado de fora, olhando pelo vidro da porta. João iluminou as fileiras, uma a uma, mas não havia nada. Ele desceu até a tela e voltou, balançando a cabeça. "Não tem ninguém, cara. Tá vendo coisa?" "Eu vi alguém. Uma sombra." Insisti, minha voz trêmula. João riu. "É isso que dá trabalhar até tarde. Vai para casa descansar." Ele foi embora, deixando a sala vazia. Antes de ir, dei mais uma olhada pela porta. Minha lanterna ainda estava no chão, na última fileira. E foi então que eu vi. A sombra estava lá, agachada de novo, entre as poltronas. Desta vez, mais perto. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei a pisar naquele cinema. Fiquei sabendo por outros colegas que a sala 6 tinha fama de estranha, que outros funcionários também já tinham ouvido barulhos ou visto vultos lá. Eles dizem que, se você trabalhar até tarde e prestar atenção demais, poderá ver a sombra na última fileira. E que, se você olhar por muito tempo, ela não vai ficar só te observando. Ela vai se levantar e te seguir até a saída. Eu tive sorte naquela noite. Acho que ela ainda estava apenas me observando. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.